o profeta Isaías começa falando: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus diz para consolar o povo. Ele falou para o profeta Isaías naquele tempo, e hoje Deus também fala para consolar as pessoas, porque tem muitos hoje na terra que estão sofrendo sem consolação, sem ter uma palavra de Deus para consolar. Porque, na verdade, quem consola as pessoas é o Espírito Santo de Deus, porque ele é o consolador, mas através de uma palavra que as pessoas recebem vindo de Deus, o Espírito Santo ajuda consolando as pessoas na terra. E o profeta Isaías falou: falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Foi Deus que falou para o profeta Isaías. Depois o profeta Isaías falou para o povo, passou para o povo a mensagem que ele recebeu de Deus, que a iniquidade estava perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa pecado desde que as pessoas se arrependam dos pecados. Deus perdoa. Deus perdoava aqui nesse tempo do profeta Isaías e no tempo dos outros profetas, como hoje também Deus perdoa os pecados. Foi o próprio Deus que passou a mensagem para o profeta Isaías, para ele passar para o povo. Daí o profeta Isaías escreveu, deixou relatado, porque chega a nós hoje essa mensagem que o profeta Isaías deixou há muito e muito tempo relatado aqui na Bíblia Sagrada. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitar no ermo vereda do nosso Deus. Preparai, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, andar no caminho certo do Senhor, porque o próprio Deus que endireita a vereda, endireita, o próprio Deus que endireita o caminho, o próprio Deus que abre o entendimento das pessoas para elas saber qual é o caminho que elas devem entrar e seguir pela vida, cumprindo os mandamentos dele na terra, para um dia entrar lá na terra prometida. Voz que clama no deserto. Nós sabemos que João Batista foi a voz que clamou no deserto, que anunciou a palavra de Deus. João Batista, que era primo de Jesus, ele anunciou a palavra. João Batista que falou que ia vir um que ele não era digno de usar a mesma sandália que era Jesus que ia vir. João Batista, ele abriu o caminho, ele pregou para o povo, no mesmo tempo que Jesus também já estava na terra. João Batista estava pregando, porque eles nasceram mais ou menos na mesma época. Nasceu João Batista, Jesus, eles nasceram mais ou menos no mesmo tempo. Só porque Jesus ele não estava escondido. Só porque Jesus começou seu ministério aos 30 anos, que foi até os 33 anos, quando ele morreu. Mas João Batista, ele estava pregando o evangelho já antes de Jesus começar o ministério. Ele já estava pregando, abrindo o caminho e abrindo a visão, o entendimento das pessoas. Ele estava abrindo com a palavra de Deus. Ele já estava abrindo o caminho para as pessoas entender, porque depois Jesus começou o ministério dele e veio dando o ensinamento do amor verdadeiro de Deus e expulsando demônios e curando as pessoas. Jesus veio fazendo isso no tempo que ele estava com o ministério dele na terra, que foram apenas 3 anos. A palavra continua falando: todo vale será aterrado e nivelado,
todos os montes e outeiro. O que é tortuoso será reedificado. Deus mandou essa palavra para o profeta Isaías passar para o povo, que tudo o que estava desarrumado ia ser arrumado e colocado no lugar. Todo o vale que estava aterrado, Deus ia nivelar ele e colocar no lugar. Todos os montes e outeiro que estava tortuoso, que estava cheio de mato, cheio de espinho, tudo ali sujo. Então, o próprio Deus, ele ia retificar, ele ia fazer uma limpeza no lugar, ele ia limpar todos os lugares escabrosos e ele ia apreinar, ele ia colocar tudo de volta no lugar, tudo que estava fora do lugar na vida das pessoas, o próprio Deus ia colocar. E o profeta Isaías continuou falando: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A glória de Deus se manifestou naquele tempo e a glória de Deus ainda hoje se manifesta em toda a terra. E ele falou: toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. O que a boca de Deus fala acontece na terra, e todos vê a glória de Deus aparecer e se manifestar na terra. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne e erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Tudo, Deus falou nessa palavra que tudo iria clamar. A erva e a flor, tudo, chegaria um tempo que tudo clamaria. Esse tempo nós sabemos que já chegou, que é o tempo que tudo já vem clamando. Até os animais do campo clamam e louvam a Deus. Até as plantas chegam a clamar e louvar a Deus. E Deus falou: toda a carne e erva, toda a sua glória, como a flor da erva. Alguém perguntou: que hei de clamar? Porque chegaria um tempo que tudo ia clamar. Então, a palavra que fala que chegaria um tempo que até as pedras iam clamar. E esse tempo já chegou na terra. E continuou falando: seca-se a erva e cai, as flores soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Na verdade, Deus comparou o povo como erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus comparou as pessoas como uma erva, porque cai, mas a sua flor, ela é a palavra de Deus. A pessoa que se desvia dos caminhos de Deus é como uma erva seca. Cai, a planta ela cresce e dá flor, e a flor murcha e daí cai. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. As pessoas que estão cumprindo o mandamento de Deus permanecem para sempre forte com Deus. E a palavra continua falando: tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe-se um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o nosso Deus. Falou o profeta Isaías Deus falou para ele anunciar as boas novas de Jerusalém. Mas é que naquele tempo, porque eles viviam mais na região de Jerusalém. Mas hoje é para anunciar as boas novas para todas as cidades, estados, países, para todos os povos da terra. Anunciar as boas novas do reino, as boas novas da palavra de Deus. Anunciar e erguer a tua voz fortemente. Levanta e não temas. Para levantar forte voz, anunciando a palavra de Deus, e não ter medo, e dizer às cidades de Judá: eis que aí está o vosso Deus, para anunciar a palavra de Deus e mostrar que Deus é soberano, que Deus está
acima de todas as coisas, anunciar a palavra dele sem medo. E ele passou a mensagem para o profeta Isaías, que serve para nós hoje também passar a palavra de Deus, anunciar pela terra sem medo. É assim que Deus quer que seja a palavra dele anunciada. Eis que o Senhor Deus virá com o poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Eis que o Senhor virá com o poder, seu braço dominará. Eis que o poder de Deus é grande e forte. Eis que o poder de Deus domina, o braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. O galardão das pessoas que servem a Deus, cumpre os seus mandamentos, está com Deus. Quem vai dar a coroa de justiça para as pessoas é o próprio Deus. Conforme as pessoas cumprem os seus mandamentos, obedecem a ele na terra, Deus recompensa, dando a coroa da justiça. E a palavra continua falando: como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamenta, e ele guiará mansamente. Nós sabemos que o verdadeiro pastor que apacenta as ovelhas é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor, é ele que apacenta o rebanho, é ele que apacenta as ovelhas, ele mesmo pegará e recolherá os cordeirinhos e os levará no seio que amamenta, e ele guiará mansamente. Os cordeirinhos são as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, são considerados os cordeirinhos, que ele com seus braços recolherá e os levará no seio. Aos que amamenta, ele guiará mansamente. Quem guia mansamente os cordeirinhos é o próprio Jesus Cristo, e é também o nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas que cumprem os mandamentos de Deus são comparados com os cordeirinhos, com as ovelhinhas que são obedientes a Deus. Mas Jesus, ele é o bom pastor. Tem a palavra lá de João Batista, lá do profeta, que é João Batista, que ele escreveu sobre Jesus, que Jesus é o bom pastor, e ele apacenta as ovelhas, e ele é o verdadeiro pastor, é Jesus Cristo. Ele fala e as ovelhas ouvem a voz de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, é Jesus Cristo. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias a Deus.